da sua prisão, que levou à sua morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, nessa tarde, ele reúne os seus discípulos para ceiar. Acabando a Santa Ceia, ele pega os 12 em particular e ele dá uma notícia aos seus discípulos. Ele diz: olha, nesta noite vocês vão se escandalizar em mim. Porque ele sabia que naquela noite ele seria pego, ele seria preso. Ele sabia que tinha chegado o fim do seu ministério na terra e o começo da nova aliança ia se dar. Mas quando nós não estamos preparados para recebermos a notícia de Deus, muitas vezes nós nos precipitamos com a notícia que nos é dada. E quando os discípulos eles recebem aquela notícia que vão se escandalizar em Jesus, eles ficam aterrorizados. Mas Pedro, precipitadamente, toma a palavra e fala por ele e pelos demais discípulos e diz: Senhor, eu nunca vou me escandalizar em ti. Nunca. Nunca vou me escandalizar em ti. Olha, Jesus, se for preciso por ti, eu vou até a morte. Precipitado. Ele não sabia ainda o que havia de acontecer com o seu mestre. E ele não só fala por ele, mas fala pelos outros discípulos e diz: ainda que seja necessário morrer por ti, eu morrerei, mas eu não te negarei jamais. Quantos de vocês, quantos de nós já abrimos a nossa boca e já falamos isso? Não, Jesus eu não nego, não. E basta que o vento sopre, basta que o pastor dê uma palavrinha com um tonzinho a mais, eu jogo pedra na cruz, eu rasgo a Bíblia Sagrada e me mando precipitado. Bem aí tu estás a negar a Jesus, como o velho Pedro, que precipitadamente ele diz: jamais te negarei. Servir a Jesus não é fácil. Permanecer fiel à sua palavra, ao seu nome, seguir fiel à chamada que Jesus tem na tua vida não é fácil. Não é, mas não é impossível. Porque ele disse: se tu pode crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Eu creio que eu irei conseguir gagear, eu creio que eu irei conseguir caminhar e combater o bom combate até o fim. Aleluia! Ir em frente, chegar diante do mestre e dizer: olha, eu combati o bom combate e aqui eu estou, para sentar novamente na mesa com o Senhor para cear. Porque ele disse: eu hoje tomo esse vinho contigo e como este pão, mas eu quero deixar ciente para vocês que eu não mais beberei do fruto da vide, até que venha um dia em que me sentarei na mesa dos cordeiros e cearei convosco. Jesus é apanhado e é levado. Pedro, precipitado, vai seguindo aqueles que o prenderam, que prenderam o seu mestre. Ele e mais outros discípulos já tinha esquecido da promessa que ele fez para Jesus, dizendo que ele não negaria e que se necessário fosse ele morreria por Jesus. Já tinha esquecido, precipitado. E ele vai embora. E de repente, irmão Berto, Jesus está sendo interrogado por aqueles homens ali. Pedro, de longe, começa a observar aquela cena. Chega uma criada diante do Pedro e diz: olha, tu é um deles. Tu é um deles. Ele diz: não, eu não sou um deles. Eu não sou. Ela diz: tu é, rapaz.
Ela diz, não, eu não sou um deles. Esqueceu da aliança que tinha feito com o mestre. E esqueceu que o mestre tinha lhe advertido que todos iam se escandalizar. Mas quando Pedro ele disse para Jesus que se necessário fosse, ele ia até a morte por Jesus, Jesus vira para Pedro e diz, olha, todos eles vão se escandalizar em mim, mas tu, rapaz, tu vai me negar. E vai ser hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar, porque Jesus nos conhece. Ele sabe das nossas limitações. Como é que tu tem se apresentado diante do Senhor Jesus Cristo? Jesus diz, não. Esses que estão aqui pequenininhos, que ainda nem se precipitaram, eles vão apenas se escandalizar e vão ficar assustados. Mas tu, Pedro, que toma a palavra por todos eles, não só se escandalizará em mim, mas vai me negar. Antes que o galo cante, 3 vezes tu já vai estar me negando. Pedro tinha um currículo vasto. Pedro já tinha subido no Monte da Transfiguração. Tinha visto Jesus operar milagres. Tinha visto pão ser multiplicado. Tinha visto paralítico levantar, morto ressuscitar, porque ele era próximo de Jesus. Já tinha no seu currículo uma andada sobre as águas. Já se achava autossuficiente para dizer que jamais negaria Jesus. Já se achava autossuficiente para dizer que, se necessário fosse, ele morreria com Jesus. É aí que está o mal. É eu achar que eu já sou crente forte o suficiente para segurar os vendavais. Verdade é que eu preciso estar de pertinho com Jesus. Conhecer Jesus de verdade. Porque Pedro andava com Jesus, caminhava com Jesus, via Jesus operar, mas de verdade ele não conhecia Jesus. Ele não entendia que a missão que Jesus tinha para fazer aqui na terra era tão monstruosa, tão grandiosa, que para que essa missão ela fosse concretizada, era necessário que ele viesse a padecer a morte de cruz. Era necessário que ele fosse até o Gólgota sozinho, derramasse o seu sangue, gemesse, clamasse pelo Pai, para que por fim ele dissesse, está consumado. Pedro não entendia e não aceitava isso. E de repente, quando aquela escrava chega e diz, é tu um deles, ele diz pela 3ª vez, não, eu não conheço. Começa a espraguejar e ele diz, eu não conheço. Ela diz, é tu, porque a tua fala te denuncia. Tu fala igualzinho a ele. Você se parece com Jesus. Tu fala das coisas do reino. Por que quando tu chega lá fora, tu quer dizer que tu não é um dos crentes? Por que quando tu vai para uma entrevista de emprego, está escrito ali credo religioso e tu nega que tu é evangélico? Por quê? Eita Deus. Por que quando você vê ali um grupo debatendo acerca de Jesus, da religiosidade, um defende o seu, outro defende o dele, e você fica ali quietinho, covarde! E você não tem coragem de dizer, eu sou crente na pessoa de Jesus Cristo, e eu quero te dizer, aceite você ou não, Jesus irá voltar e vem para buscar um povo santo, um povo lavado, um povo redimido, que não tem mancha em suas vestes. Arranca essa capa da covardia. Assuma quem você confessou como Deus, como Senhor da tua vida. Sabe por quê? Porque esse currículo aí que você tem, de ter visto alguns milagres, de ter visto pessoas saírem da droga, serem libertas,
homossexuais serem libertados das legiões, não é suficiente para te levar ao céu. Não é. E eu louvo ao Senhor Jesus Cristo, sabe por quê, pastor? Porque Pedro entendeu isso. Pedro entendeu que a sua caminhada sobre as águas, que a sua subida ao monte da transfiguração com Jesus, que ter testemunhado com seus próprios olhos Jesus operar milagres não era suficiente. E quando nós entendemos isso, nós mudamos o nosso comportamento como seguidores de Jesus Cristo. Porque Pedro, ele negou a Jesus diante de uma criada, diante de alguns servos daquele lugar, ele negou a Jesus. Mas quando ele entendeu quem era Jesus, que Jesus é morto, Jesus ressuscita, Jesus decide aparecer para os seus, Jesus diz: eu vou ao encontro de Pedro. Porque Jesus conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas, mas Ele sabe também o potencial que tem dentro de você. Aleluia! Quando você começar a entender que Deus é Deus, quando você começar a entender a chamada que Deus tem na tua vida, você não tem noção do tamanho do monstro que vai sustentar de dentro de você. Não vai ter para ninguém, não vai ter para o diabo, não vai ter para o inferno, não vai ter para traficante, não vai ter para prostituta, não vai ter para idólatra, não vai ter para ninguém. Sabe por quê? Porque você vai vir com tudo para cima do diabo. Aconteceu isso com Pedro. Quando Jesus chega ali, Pedro já estava desiludido, não acreditava mais nele, não acreditava mais na chamada, no potencial que Deus tinha visto nele. Ele não acreditava mais. Ele disse para ele mesmo: pronto, eu já neguei a Jesus, eu estou perdido mesmo. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Quantos estão aqui dizendo que vão voltar a fazer o que fazia antes? Porque esse negócio de igreja é para crente, é para gente besta, analfabeta, gentinha. Porque começaram a caminhar e se desiludiram com algum comportamento aqui dentro. Ei, você confessou foi a Jesus, não foi a pastor. Você não confessou a irmã de serviço de oração. Você não confessou a diácono, a presbítero. Você não confessou a ninguém que não pode fazer nada por você. Você confessou a Jesus. O que foi que Jesus fez? Para você se decepcionar, pegar a sua Bíblia e ir embora e dizer que não volta mais nessa igreja. Você confessou foi a Jesus. O teu negócio tem que ser com Jesus. Oh, glória! Pedro decide voltar a ser pescador de peixe. Mas Jesus não prometeu isso para Pedro. Jesus disse para Pedro: olha, a partir de hoje tu vai ser pescador de almas, de homem. E Pedro, decepcionado com ele mesmo, assim como você está, porque falou demais, porque tomou atitude que não deveria ter tomado. Aí você está aí decepcionado, envergonhado, e nem tem coragem de chegar para o pastor e dizer: pastor, olha, eu volto, viu? Eu preciso da sua cobertura, da cobertura do seu ministério. Mas não tem coragem, está envergonhado, porque falou besteira. Saiu falando mal do pastor, da dirigente do círculo de oração, da esposa do pastor. Te conserta com Deus e com o teu pastor hoje. Porque hoje é dia de santa ceia do Senhor. Você precisa voltar a cear. Pedro decide voltar a pescar, pastor. E quando ele está lá no mar, voltando para a margem, ele já tinha convencido quase 7 a desistir desse negócio de ser crente, de servir a Jesus. E já estava lá pescando. De repente Jesus diz: eu vou ao encontro do velho Pedro hoje, porque hoje o velho vai morrer e vai nascer um novo. É isso que Jesus está fazendo nesta vida. Glória a Deus. E Jesus começa a fazer a fogueira e a assar o peixe. Prepara o favo de mel, prepara o pão. Ele diz: hoje eu pego esse Pedro. Jesus hoje vai te pegar. Aleluia! Aleluia, Deus. E de repente uns daqueles discípulos que estavam junto com Pedro diz: olha ali, Pedro, quem é aquele que está ali assentado? Porque eu vejo fumaça, e onde há fumaça há fogo. Tem alguém ali, Pedro? Pedro começa a olhar, olha para um lado, olha para
que eu quero falar nesta noite. Porque tu me negou, é verdade, mas eu te conheço, Pedro. Tu é precipitado. Tu me negou porque tu é precipitado. É, Jeová. Mas hoje a precipitação vai cair por terra. Aleluia! Pedro, morto de vergonha, chega diante de Jesus. E dali os seus discípulos, Jesus já tinha preparado o banquete. E começa a dividir o pão, começa a dividir o peixe. O banquete hoje está preparado aqui para tu se alimentar. E Jesus começa a chegar para Pedro e começa a dar um pedaço de pão para Pedro e diz: e aí, Pedro, tu me ama? Pedro, morto de vergonha, porque já tinha negado a Jesus e sabia que Jesus sabia disso. Ele de cabeça baixa como estava, ele disse: Senhor, eu te amo. Jesus vira para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Eita glória! Aleluia, Jesus. Se tu ama a Jesus, tu vai começar a gerar ovelha. Sabe por quê? Porque quem gera ovelha é ovelha. Você vai começar a gerar ovelha. Quando Jesus começa a conversar com Pedro, ele conversa com o discípulo, ele conversa com o outro, mas o foco de Jesus estava naquele que tinha lhe negado. O foco de Jesus está em ti, viu? E conversa vai, e conversa vem. Jesus volta novamente a Pedro e diz: Pedro, sim, mas tu me ama. Ele diz: Senhor, eu te amo. E ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. A verdade de Deus começa a entrar dentro de Pedro. Pedro começa a entender o negócio. Ele começa a entender que o poder de Deus vai muito além daquilo que ele já imaginava. E para fechar, porque ele tinha negado 3 vezes, era necessário que ele confessasse pela 3ª vez. Então Jesus volta novamente a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabe, a precipitação caiu por terra. Ele não ousou mais a dizer que ele amava Jesus, porque lá atrás, quando Jesus disse que todos se escandalizariam nele, ele disse assim: todos podem, mas eu jamais me escandalizarei em ti. Porque por ti, Senhor, eu sou capaz de dar a minha vida. Eu morro por ti, precipitado. Quando Jesus chega para ele e começa a perguntar: tu me ama? Ele diz: eu te amo. Tu me ama? Ele diz: eu te amo. Quando ele diz: tu me amas? Ele diz: eu tenho que deixar de ser precipitado. Não posso mais agir por mim mesmo. Então hoje eu vou lançar a responsabilidade sobre Jesus. Ele diz: Jesus, olha, tu sabes. Aleluia! Tu sabes que eu te amo. Aleluia! Aí Jesus vira para ele e diz: olha, Pedro, hoje tu como novo, tu vai aonde tu queres. Tu anda com as tuas pernas e tu vai aonde tu quer. Mas tu vai viver muito, Pedro. E vai chegar uma hora em que tu não terá mais domínio, porque irão te pegar pela mão e vão te levar aonde tu não queres. Ou seja, tu vai ser morto por minha palavra. Aí sim vai se cumprir aquilo que tu disse lá atrás: por ti eu morrerei. Aleluia! Porque Pedro morreu por Jesus. Aleluia! Mas quando Pedro, pastor, ele entende que Jesus é Jesus e Senhor, autor e consumador da nossa fé, ele entende, nasce nele um novo homem. Nós vamos entender isso lá nos Atos dos Apóstolos, quando todos estavam ali reunidos. O Espírito Santo desce sobre toda a casa. O velho Pedro se levanta da cinza. O precipitado que negou a Jesus Cristo, ele se levanta em meio ao sinédrio, em meio a todos os acusadores de Jesus. Ele diz: ei! Aleluia, Jesus! Levanta a sua voz. Aleluia! E começa a confessar Jesus como Senhor das nações. Aleluia! Começa a confessar Jesus diante do sinédrio. E ele diz assim: Jesus, que vós crucificaste
É isso que Jesus quer fazer nesta noite com você. Apagar esse currículo de negar Jesus. Apagar todo mau testemunho que até hoje você deu. Toda pedra na cruz que até hoje você jogou. Todas as vezes em que você se negou a se apresentar como crente fiel. É hoje que Jesus quer apagar. Porque Ele quer fazer de você como Ele fez com Pedro. Te dar intrepidez, ousadia, para você se levantar. Sabe por quê? Porque Ele negou diante de uma criada. Mas Ele se levantou lá diante de Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que todos os judeus de todas as outras nações estavam ali. Quando o velho Pedro se levanta e começa a deixar um marco na história dos Atos dos Apóstolos. Quando nós chegamos no capítulo 3 ou 4, se não me falta a memória, de Atos dos Apóstolos, Pedro vai juntamente com João ao templo. E quando ele vai chegando ao templo, ali está um homem aleijado, atrofiado há décadas, a mendigar. Aquele Pedro que tinha negado a Jesus. E que muitos já tinham dizendo: tu tá vendo, Pedro? Pedro que subiu no monte da transfiguração. Ele negou Jesus. Esqueceram tudo de bom que Pedro tinha feito e já só falavam que ele tinha negado a Jesus. Mas quando chega em Atos dos Apóstolos, quando Pedro começa a mudar a sua história, a sua trajetória como crente, toda aquela falação, toda aquela conversação tomou o lugar da glória novamente. Porque quando Pedro vai chegando diante daquele templo e vê aquele homem ali a pedir apenas moeda para seu sustento, Pedro volta a ser ousado, volta a ser destemido, volta a acreditar no poder de Jesus Cristo. Ele olha para aquele homem e diz: olha, nem ouro nem prata eu tenho, mas o que tenho, isso eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Glória a Deus. Aquele homem, na mesma hora, ele levantou, ele andou, e ele começou a falar e a testemunhar de Jesus. E por causa deste feito glorioso, Pedro foi levado para a cadeia, foi levado para o presídio, foi levado ali para aquele lugar para ser interrogado, para voltar a negar a Jesus. Mas quando tu negas Jesus uma vez e tu toma ciência de quem é Jesus, tu nunca mais vai negar a Jesus. Mesmo que você esteja entre as cadeias,